Fala galera, tudo bem com vocês? Passando aqui para cumprir o prometido que eu fiz para vocês. Falei que falaria a respeito da desoneração da folha de pagamentos, um assunto que tem trazido muita preocupação nos últimos dias, porque a gente sabe, sempre que a gente fala em aumento de arrecadações obrigatórias, sempre que a gente fala em aumento de impostos, a gente sabe que no final das contas, quem vai pagar a conta somos nós, consumidores, é você, consumidor. Porque como empresário, nós pensamos sempre qual é o custo da operação do negócio. E dependendo do aumento desses custos, nós vamos reverter isso em preço. Mas isso não é bom para o empresário porque você acaba desacelerando a economia. A partir do momento que você tem um aumento de preço, as pessoas vão ter menores condições de comprar. E quando a gente fala de uma desoneração de folha de pagamento em 17 setores produtivos do Brasil, isso significa que o custo de vida vai aumentar. Mas antes de nós entrarmos de fato no que está acontecendo, eu quero dizer para você que esse texto, essa lei, ela foi implementada no dia 14 de dezembro de 2011, ainda no governo Dilma, que alterou o chamado INSS patronal, que você fazia uma soma de todos os salários que você pagou naquele mês e 20% desse valor somado seria o que você contribuiria para o INSS. E aí, mediante essa alteração, dependendo do setor que a sua empresa, que a minha empresa esteja posicionada, é aí que vai se definir percentuais de 1 a 4,5% em cima da receita bruta do negócio. Então isso representa uma diminuição de carga muito grande para o empresário, o que permite com que esses valores que temos a mais no caixa possa ser empregado em outras áreas, em expansão comercial, ou até mesmo em investimento. Isso basicamente resulta em geração de emprego, porque se você aumenta as suas atividades, automaticamente você vai precisar também de mais pessoas. Bom, e aí eu vou aqui abrir com vocês alguns portais, algumas informações. Eu gosto muito de seguir a revista Oeste, é um portal confiável, eu gosto dos jornalistas que lá estão. E aí a gente viu que o que acontece, tá? Para você que não entende muito de política, eu até aconselho você, se você é empresário e você não tem acompanhado pelo menos um portal de notícia que você acha que é da sua confiança, você está correndo riscos. Por quê? Quando a gente é empresário, a gente muitas vezes se preocupa só com o cenário micro, só com aquilo que está no nosso dia a dia. Por exemplo, a gestão da sua empresa, às vezes você se preocupa com o que o teu concorrente está fazendo, às vezes você se preocupa com o que está acontecendo na tua cidade, com os teus colaboradores, com o teu serviço, mas é bem interessante nós pensarmos sempre no cenário macro, aquilo que vai além do nosso controle, aquilo que vai além daquilo que nós podemos de fato modificar. E essas alterações macro não significa que você está à mercê, mas você precisa ter estratégias para conseguir resolver esses problemas que você não tem controle. E esse é um dos problemas que a gente não tem o controle, entre aspas, porque os representantes que estão lá na Câmara dos Deputados, que estão no Senado, que eu e você votamos, eles representam os nossos interesses. E a gente tem que cobrá-los para que eles possam se posicionar nesses momentos difíceis que a gente acaba passando. A primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é um pouquinho desse cenário político. Como é que funciona? De maneira resumida, todo projeto de lei ele deve passar pelo Senado ou pelo Congresso, e em uma dessas casas, ele deve ser aprovado nessas duas casas em maiorias. A maioria dos deputados e a maioria dos senadores deve aprovar esse projeto de lei ou essa proposta de emenda constitucional, mais conhecida como PEC, para que isso possa ir ao presidente da República e depois ter uma aprovação do Supremo Tribunal Federal, ok? As duas casas legislativas, que é o Senado e a Câmara, eles aprovaram esse texto. Então, a desoneração da folha de pagamento, que terminaria agora, nesse ano de 2023, ela foi aprovada para ser prorrogada por mais anos. Se não me falha a memória, até 2027. E aí, aprovado o texto nas duas casas legislativas, esse texto subiu para aprovação do presidente da República, que é o líder do Poder Executivo. Sem mais nem menos, simplesmente vetou aquela proposta de desoneração da folha de pagamentos. O que eles alegaram
como justificativa para fazer isso, principalmente o ministro Haddad, que é o ministro da pasta da Economia. Ele falou que a desoneração da folha de pagamentos pode prejudicar ainda mais as contribuições para o INSS. Nós já sabemos, se você estudou um pouquinho do cenário do INSS, nós estamos vendo que ano após ano a crise, ou melhor, a dívida, ela aumenta. Por quê? Há mais pessoas se aposentando do que pessoas ingressando no mercado de trabalho. E há muitas pessoas que estão ainda no informal, que não foram fichadas de fato. Isso acaba contribuindo para uma crise. Por isso que houve a reforma da Previdência, ainda no governo Michel Temer, para prorrogar mais alguns anos. Muitas pessoas não conseguem entender, acham que é só um jogo político, mas não. É uma manutenção para que todas as pessoas que contribuíram ao longo dos anos para o INSS possam ter a sua aposentadoria, porque o sistema não está tendo recurso suficiente para bancar a aposentadoria de todo mundo. Então, essa prorrogação dá mais um ar de respiro para que o INSS continue cumprindo com as suas obrigações. Então, o ministro Haddad e mais alguns deputados se posicionaram e falaram a respeito da questão de prorrogação da desoneração, alegando que isso prejudicaria já o INSS, que já está debilitado. É interessante, eu concordo que deve haver todo esse cuidado, mas é uma medida que já acontece desde 2011. E quais são as consequências, por outro lado, que nós poderíamos ter se essa desoneração não for prorrogada? Porque é importante você saber também, esqueci de citar no comentário anterior, que o veto presidencial ele pode ser derrubado pelas casas legislativas. Pode ser votado esse veto e isso pode cair, né? E aquela lei ela vai ser aprovada, aquela prorrogação vai ser aprovada. Já vou falar para vocês da minha expectativa no final do vídeo. Mas veja que interessante. Por outro lado, vamos pensar no seguinte cenário. Você é empresário, está me assistindo, você está aqui no É Tempo de Empreender, e eu já convido você a deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu comentário a respeito do que você acha da situação econômica do INSS, dessa decisão política, se ela vai interferir ou não, se os 16% a mais faria falta para você ou não. Lucas, eu jogo no preço, para mim tá resolvido. Deixa a tua opinião aí, é bem bacana. Mas vamos lá, continuando aqui a nossa explanação. Por outro lado, se você tem uma diminuição na arrecadação de impostos ou nas obrigações trabalhistas, você concorda que no final do mês o teu lucro ele vai ficar um pouquinho mais gordo? E geralmente com um lucro um pouquinho mais gordo, nós vamos falar aqui de profissionais, de empresários que realmente fazem um planejamento, uma gestão e tem um planejamento de como reinvestir o lucro na sua empresa. Geralmente eles vão pegar esse valor que sobrou, eles vão ter mais capital para poder investir na sua empresa vai crescer mais. E vamos pensar que você é dono de um açougue e ao longo de um ano, daqueles valores que você deveria pagar para o funcionário e você não pagou, né, no caso da contribuição do INSS, e aí todo esse valor que você economizou, você decide abrir um outro açougue. Você concorda que esse outro açougue vai precisar de funcionários para o caixa, de funcionários de limpeza, de açougueiros, que vai precisar de fornecedores que estão ali naquela região, que vai precisar de pessoas que vão virar clientes, enfim. O posicionamento daquele comércio, ele faz com que todos os que estão próximos a ele possam ser beneficiados. Por exemplo, como é que um açougue pode beneficiar uma sorveteria? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o cliente que vai até o açougue pode também conhecer a sorveteria que está próxima dele. Então, esse aglomerado de empresas, essa empresa nova posicionada que traz ali um movimento, afinal todos nós precisamos comer, e ter um açougue próximo ao seu comércio provavelmente vai trazer inúmeras pessoas ali para aquela região. Isso movimenta de várias formas a economia. E as pessoas empregadas nesse açougue, elas vão ter salário, elas vão ter como gastar dinheiro. E automaticamente, elas tendo um salário, elas conseguem gastar em todos esses comércios daquela região. Isso faz com que todo mundo seja beneficiado e automaticamente, gente, com mais pessoas empregadas, o que vai acontecer? Mais pessoas contribuirão com o INSS. Então você entende que, por um lado, que nós estamos pensando em continuar uma desoneração, ou quando nós pensamos em uma reforma tributária,
o Estado está perdendo, entre aspas, porque com a desoneração, com a diminuição de impostos, você acelera a economia, você faz com que as pessoas invistam mais, você faz com que as pessoas peguem esse lucro e você cresça a economia. Foi exatamente isso que durante o governo anterior, o governo Bolsonaro, diante da liderança do Paulo Guedes, um dos maiores economistas que eu conheço, você vai ver que a política adotada na pandemia, que foi ali um período realmente bem controverso, a gente fazia estimativas de 6 meses, de 1 ano de caixa, para que você não pudesse passar por apuros. E ali o Paulo Guedes, na verdade na pandemia nós vimos que 6 meses e 1 ano foi balela, passou rápido, o dinheiro acabou rápido, muitas empresas quebraram. E nesse cenário o que ele fez? Ele diminuiu, ali lógico que o Banco Central independente, ele toma suas atitudes, mas com a queda da taxa de juros, o dinheiro fica mais barato. E com o dinheiro mais barato, as pessoas que investem, por exemplo, em Tesouro Direto, em Tesouro Selic, enfim, esses investimentos seguros, o CDI, não vão render tanto. Então é melhor fazer o quê? Pegar esse dinheiro e investir na economia, e investir no meu negócio, porque o meu negócio certamente vai ser mais rentável do que um negócio seguro. E automaticamente você acelera a economia, o dinheiro é mais barato, as pessoas pegam crédito, os bancos começam a liberar um pouquinho mais de empréstimo, de financiamento, de cartão de crédito, e as pessoas vão fazendo com que a economia gire. Então você entende que, embora esteja acontecendo uma crise e a tendência é as pessoas reservarem o seu capital, a partir do momento que você incentiva o consumo com as baixas nos juros, a economia volta a crescer, volta a se recuperar e as pessoas começam a gastar, e a consequência disso é que o governo arrecada mais, e com essa arrecadação ele consegue pagar aquele consumo que ele não estava prevendo. Foram bilhões de reais gastos na pandemia com investimento em infraestrutura, com investimento em vacinas, com investimento na parte de saúde. Muitas empresas fecharam, diminuíram suas operações, e isso representa realmente uma queda, um déficit. Houveram iniciativas de divisão de valores, as pessoas começavam a receber salário naquele Auxílio Brasil, as empresas começaram a receber incentivos como o Pronamp, como permitir com que as empresas deixem de pagar os impostos mensais recolhidos pelo Simples Nacional ou empresas do regime tradicional, e isso fez com que a dívida do governo aumentasse, o custo do governo aumentasse. Mas por outro lado, você está acelerando a economia. Então, pessoal, qual é a movimentação política a respeito disso? A equipe econômica do atual governo, o governo Lula, está se posicionando realmente para acabar com a desoneração, defendendo essa preocupação com o Estado, defendendo a preocupação com as prefeituras, que não entra no âmbito desse vídeo, mas também há uma proposta para que as prefeituras possam arrecadar menos INSS para continuar isso, mas não entra aqui no escopo desse vídeo. E essa questão da desoneração vai ser uma briga realmente, porque estão se levantando alguns órgãos aí importantes que defendem. Eu gostaria de citar aqui alguns desses órgãos que estão já se posicionando para ir contra essa desoneração, na verdade apoiar a desoneração, a prorrogação da desoneração. Deixa eu aqui só encontrar, associações criticam Lula por veto à desoneração na folha de pagamento. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a decisão é incoerente com a agenda da industrialização do país. E aí, a ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, afirma que o recurso atendia 17 setores importantíssimos na economia. Então, nós vemos aí setores grandes. Eu vou citar para vocês os 17 setores que vão ser impactados, tá? Caso essa desoneração realmente não seja prorrogada. Deixa eu achar aqui os setores para que vocês possam já ficar por dentro se a sua empresa está relacionada nessa lista. Eu anotei aqui nos meus estudos, estou abrindo aqui agora nesse momento. E pessoal, nós precisamos nos atentar. Separa 15 minutos do seu dia, 20 minutos, eu sei que teu dia é corrido, sei que você tem inúmeras obrigações para fazer, mas separa 15 minutos do seu dia para que você possa dar uma olhadinha
no que está acontecendo na política, nas decisões econômicas principalmente, porque vai afetar o teu negócio. Não tem jeito. A gente, por muitas vezes, acha a política chata, acha que é uma perda de tempo, mas é importante nós estarmos por dentro de tudo isso para que nós possamos nos prevenir, trabalhar com antecedência, fazer um bom planejamento. Geralmente, sempre em mudança de ano, acontece muitas ações governamentais que podem atrapalhar os nossos negócios no próximo ano. Então é interessante você sempre estar por dentro dessas informações. Bom, deixa eu tentar encontrar aqui para informar a vocês. Eu deixei aqui as minhas anotações, mas elas não estão abrindo, então eu estou procurando direto no site aqui da revista Oeste, que foi onde eu recebi a notícia. Depois procurei no portal da Câmara dos Deputados sobre a PL. Isso é bem bacana, tá? Então, vou cortar aqui o vídeo e daqui a pouco eu já volto para vocês. Achei, pessoal, lá no dia 24 de novembro, às 13h43, o site da Revista Oeste publicou o seguinte: desoneração da folha de pagamento. Autor do projeto lamenta veto de Lula. Tá? E aí ele cita o que aconteceu, quais foram os deputados, e aí eu cito aqui os 17 setores: calçados, call center, construção civil, confecção e vestuário, comunicação, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, máquinas e equipamentos, proteína animal, fabricação de veículos e carroceria, têxtil, tecnologia da informação, tecnologia da comunicação, projeto de circuitos integrados, transportes metrô, ferroviários de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas. Vocês conseguem entender que esses são setores extremamente importantes para a nossa economia? E uma vez que você mexe nesses setores, aumentando o custo dessas empresas, automaticamente o que vai sofrer mais impacto são as pessoas mais simples, mais carentes, que ganham menos por mês. A preocupação do governo Lula em todos os seus discursos é sempre com o mais humilde, com as pessoas que não têm tantos recursos. Mas você entende que essa medida está exatamente indo contra aqueles que eles mais prezam em defender. Então, se você aí é do governo, gosta do PT, é um esquerdista, não tem problema, eu peço para você, pondere o que nós estamos falando aqui nessa live. Leve em consideração, porque talvez isso seja um tiro no pé de vocês. Talvez essa medida que os governantes de esquerda, da base governista, estão aprovando, seja um tiro no pé. Isso vai trazer problemas para vocês, como já tem trazido. Então, quero fechar esse vídeo pedindo para você, empresário, que você se atente às notícias macroeconômicas. Saia um pouco fora da tua caixa, pense além, porque eu tenho certeza que a prosperidade, ela está para as pessoas que estão atentas a tudo que está acontecendo. E nós estamos aqui para compartilhar conhecimento com você e facilitar a sua jornada. Que Deus abençoe. Eu peço que você deixe aqui o seu curtir. Se esse vídeo foi importante para você, deixe o seu comentário, se inscreva nesse canal, porque o meu compromisso com você é fazer com que você mude de nível e prospere, cresça, se desenvolva. Muito obrigado por estar até aqui nesse momento e um abraço, até mais. Espero você no próximo vídeo.